Falando do mundo, temos uma polêmica recente envolvendo a percepção de que os alemães estão fracos. É, você acredita que o povo alemão está fraco? Bom, vamos lá. Ou menos produtivos? Tem uma entrevista da TED Talk que fala especificamente sobre isso, umas declarações políticas econômicas recentemente, né, do Friedrich Merz, que ele trabalha que é um líder da oposição e ele trabalha exatamente isso. E a discussão, gente, acredite se quiser. Pensem aqui no Brasil. A discussão lá é: o povo alemão é preguiçoso? O povo alemão é produtivo? Né? Isso gerou uma controvérsia imensa. O povo alemão está realmente discutindo isso. Será que vai se sustentar essas tendências modernas de trabalho, essa crise econômica e infelicidade do povo? Em 2023 e 2024, indicam que a Alemanha enfrenta uma recessão, uma inflação e um declínio no humor da população. É isso aí, galera. A galera não está muito feliz, sendo considerado um dos países mais infelizes da União Europeia, com o FMI prevendo um dos piores desempenhos econômicos entre as grandes nações. É, homem doente da Europa. Essas são as discussões econômicas. Frequentemente citam a Alemanha com o risco de se tornar novamente o homem doente da Europa, devido a custos elevados de energia, baixa produção industrial, declínio da felicidade. Pesquisas demonstram isso e apontam que em 10 anos a Alemanha vai ter uma das maiores quedas de felicidade, galera. É isso mesmo. Então, dando uma olhada geral ali em algumas pesquisas, conversei com professores nossos da Alemanha que dão aulas de alemão já há muito tempo, e eles dizem que essa perspectiva realmente é real, né? Não só economicamente, mas um roteiro pessoal deles, né? Eles estão se sentindo fraco, um povo tão forte, né, de tantas histórias. Então a gente começa a pensar realmente, né, seguindo o World Bank, né, do Banco Internacional, eles no Fundo Internacional, eles trabalham que o problema é outro, que ele é muito mais profundo. O problema é cultural, é cultural e é político. E talvez uma parte psicológica hoje. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não só perdeu território, ela perdeu algo muito importante. Ela perdeu a confiança em si mesma. Isso mesmo. Durante décadas, os alemães foram ensinados a não repetir erros do passado, a não serem agressivos, a não serem dominantes, a não serem fortes demais. E isso, beleza, funcionou. Eles reconstruíram o país, criaram uma potência econômica pós-Segunda Guerra Mundial. Mas existe um preço invisível nisso. Porque quando você ensina uma nação a ter medo de errar, você também ensina uma nação a não liderar. E é aí que vem os maiores problemas da Alemanha hoje. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. A Alemanha é rica, mas não tem uma liderança no mundo, não tem um posicionamento no mundo forte. Ela é organizada, mas depende de outros países para se manter, principalmente no quesito energético. Ela tem dinheiro, mas não tem protagonismo mundial econômico. E ainda vem um ponto que mudou tudo, desde 2015, né? Desde da chanceler Angela Merkel, que tomou uma decisão histórica. Ela abriu as portas para mais de 1 milhão de refugiados. Não sei se tu lembra disso. Então, segundo alguns institutos, algumas revistas, foi a maior abertura de refugiados do mundo. É admirável? Lindo? Sim. Estrategicamente complexo? Por quê? Porque grandes decisões sempre trazem consequências grandes. Logo depois disso vieram tensões, como muitos casos, né, na virada de 15, 16, 20, 23, centenas de denúncias de agressão, né, divulgação de vários veículos da BBC News, né, de reportagens lá da Alemanha, inclusive falando com o meu professor de inglês, que é alemão, o Klaus, um grande abraço, Klaus. Ele sempre disse que lá na Alemanha, em Berlim, ele estava passeando lá e ele me comentou que é bem complexo lá na Alemanha para você pegar um metrô, um trem. É bem difícil, você tem que pagar o ticket a cada estação, é um rolo.
O alemão é muito certinho, mas ao mesmo tempo burocrático e complexo demais nesse quesito. E ele estava falando que ele viu, né, viu um cidadão, né, provavelmente, não sabe se refugiado ou não, mas agredindo um guarda lá. Agredindo. E o guarda, né, um guarda da parte do metrô, né, não usa arma, não usa nada, simplesmente ele está fazendo o trabalho dele, né, de verificação, porque na Alemanha, por ser um país de primeiro mundo, uma qualidade imensa de educação, eles não. É tudo aberto. Então você vai pegar o teu metrô, o trem, gente, é muito tranquilo. Se tu vai lá, passa, paga e vai embora. Você não tem uma guarita, alguém ali para cobrar de você o pagamento. É da cultura, honestidade. Vai lá e paga. Só que com essa invasão de mais de 1 milhão de imigrantes, tem muita gente que passa e vai embora, nem paga. E aí começou os problemas da Alemanha, né? Desses guardinhas quererem impor uma situação e os imigrantes falam, cara, não vou pagar, e aí o que você vai fazer? Você vai me prender? Não vai. Eu te meto a mão na cara, no sentido popular. E aí começou a ter vários relatos, você pode olhar na internet, aí tem um monte de relato sobre isso, inclusive meu professor viu isso lá. Então o primeiro impacto coletivo é esse, porque uma sociedade começa a se questionar, será que estamos seguros? Será que nós estamos no controle? Estamos preparados para tudo isso? Então todas essas perguntas, na última eleição isso aconteceu, né? Foi quando a confiança caiu, a política mudou, né? Eles tiveram um reflexo muito grande na sociedade, dividiu a sociedade, né? Tiveram uma situação tradicional que começou a se mostrar um problema de lentidão, burocracia, dificuldade em decisão. E o maior exemplo foi as eleições de 2021, né? Que teve uma falha de desorganização, que teve uma situação muito difícil pela parte constituinte federal. E ali eles tiveram uma fraude, né? Que até estão vendo aqui o novo chanceler falando um pouquinho sobre essa situação. E a Alemanha vem num movimento de querer mudar. Mas aí tem um ponto crucial, galera, que acontece no mundo todo. A maioria está envelhecendo. Segundo vários dados, não só da Alemanha, mas do Brasil e do mundo, a taxa de natalidade, né, da Alemanha é baixíssima. E isso vem, as pessoas têm menos filhos e mais idosos. Isso muda tudo, porque o futuro de um país não é só tecnologia. Gente, não é só ter grandes capitais, né? Dinheiro investido. Você junta tudo isso, mas você começa a ter um cenário diferente, né? Um cenário que a Alemanha está fraca. Quando eu digo isso, por relatos dos meus professores, que dão aula de inglês, mas que são da Alemanha, e eles dizem exatamente isso. É uma cautela extrema. Por serem estritamente cautelosos, muitas vezes vem uma pergunta para eles. Até que ponto a gente vai evitar erro? Até que ponto também um erro não é importante? Porque o mundo de hoje não espera. Os outros países estão avançando, assumindo riscos, tomando decisões rápidas, diretas. A gente vê aí o Trump, decisões diretas, sem consultar Senado, sem consultar, agindo, sendo realmente o grande piloto do mundo, trazendo mudanças, tendências. Essa análise de debate é muito profunda. Beleza, eu estou trazendo só uma passagem, uma ideia para vocês do que está acontecendo no mundo. E muitas vezes, gente, o passado da Alemanha mostra que eles não podem errar novamente, mas o futuro pode exigir exatamente o contrário. Mais coragem, mais decisão e mais risco. Porque quem acha que a Alemanha está ficando fraca ou apenas escolhendo jogar um jogo diferente? E aí? Você que tem mais conhecimento, que mora da Alemanha, que tem um amigo alemão, o que vocês acham desta narrativa, desta ideia? A Alemanha está fraca mesmo ou é só uma narrativa? Fiquem nos comentários, curta aqui nosso canal e pensem se vale a pena realmente tocar nesse assunto. É polêmico ou não é? Valeu, galera! Tchau, obrigado!